Welcome back, everybody. This is Sejam our second bem-vindos e day at camp. bem-vindas ao nosso segundo dia This nessa will be the third campal. presentation. E essa vai ser a nossa Let's terceira open with prayer. apresentação. Vamos iniciar com oração. Dear Lord, we thank you Querido Deus, nós te as we agradecemos gather here today ao nos juntarmos aqui to hoje try to get a better understanding of your word. para ter um melhor entendimento da I tua ask and pray that palavra. you would guide, direct, and bless us. Eu oro e peço que tu nos possas guiar e Give us the wisdom abençoar. to overcome the technical difficulties that we experience Nos dá sabedoria para ultrapassarmos as and dificuldades any técnicas logistical que problems that temos, come our way. os problemas logísticos que possamos And through ter. all these trials and temptations, Que com todas help us to essas ride above them tribulações e tentações, a gente possa so estar that they acima do not disso, distract us, para que isso não nos that they distraia, do not depress us, para que isso não nos and deprima that we can receive a blessing that you want to give to us, e que possamos receber a bênção que nos despite queres all the dar, trials that come. independentemente de May we qualquer focus upon teste your que word venha, now, que a gente possa focar in na tua Jesus' name. palavra, em nome Amen. de Jesus. Amém. The last couple of presentations we've done, As últimas apresentações que fizemos, we have been doing some question and answers. fizemos algumas sessões de perguntas e First two respostas. presentations have already been uploaded, As duas primeiras apresentações já estão online. and the first presentation we focused upon our equality with God. A nossa primeira apresentação a gente focou da nossa igualdade com And Deus. the second presentation that we did, E a segunda apresentação que fizemos, does anybody want to give like a one sentence summary of what that was about? alguém quer resumir numa frase do que se tratava? Definition of equality. Good. Demos a definição de A igualdade, good explanation. uma boa explicação. So the title that I gave for that one was The Essence of Equality. O título que eu dei para essa apresentação é a Essência da Igualdade, And that's very similar to the answer that Peter just gave. que é semelhante à resposta que o Peter So- nos deu. Both of those presentations Ambas essas were apresentações based upon a series of questions. There were 7 or 8 questions all about equality. foram baseadas numa série de perguntas em relação And we à didn't igualdade, 7 ou Finish 8. every single question or sub-question. E nós não terminamos cada pergunta ou subpergunta. We're going to move on to a different subject, Vamos avançar para um assunto diferente. and we're going to look at one of the vows. E vamos olhar para um dos votos. Some people may be aware, but I guess most aren't. Algumas pessoas talvez We have, sabem, outras talvez An não. official version of the vows. Temos uma versão oficial dos votos. That should be, I believe, May 2018. E eu acredito que deve ser de maio Version de 1.1. 2018. A versão I believe that's the 1.1. current official version that we have. Eu acho que essa é a versão que nós temos atualmente. You'll notice that we're using a digital whiteboard today, as well as a regular whiteboard. Vocês vão ver que hoje nós vamos usar dois quadros brancos, o que está atrás de mim Hopefully that will e work esse well for us. digital.
E eu espero que isso So the funcione bem. current official vowels are 2018 version 1.1. Então, os vows que temos atualmente é de 2018, There's a versão draft 1.1. version at the moment, Temos uma versão sendo editada no which has momento, not been released, que ainda não which foi has some divulgada, minor differences, que tem They're algumas not- diferenças, theological differences. mas que não So são I'm going to read diferenças from the draft teológicas. version. Então, eu vou ler dessa versão que está sendo And I haven't editada, desse esboço. cross-checked the exact differences between the two versions. E eu ainda não comparei algumas dessas But they're very diferenças minor. dessas duas versões, mas são menores. Send. So you can just read from the official version if you have that one. Se vocês têm a versão oficial, vocês podem ler dessa, I'm not going to send the draft version out because it's only draft. porque eu não vou enviar para But vocês o it'll esboço que be está sendo fine as you editado, translate. porque I'll do it não slowly. está finalizado. Mas eu vou So, devagar para você poder Today's traduzir. study Então, no estudo is- de hoje, baptismal vow 24. é o voto batismal 24. It reads, do you believe that on September the 11th, 2001, the mighty angel of Revelation 18 prophetically descended? E diz: você acredita que é o 11 de setembro de 2001, Thus marking the o beginning anjo of do the judgment of Apocalipse the living desceu e que começou então o julgamento and the dos sealing vivos of the 144,000 e o selamento dos part 144 one mil? Essa é of the parte vow. 1 do voto. Okay, so part one is in three parts. Então, a parte 1, nós temos 3 partes. Is about, we'll just call it 9/11. Então, a primeira parte é em And relação ao 11 de setembro. The angel of Revelation 18. E o anjo de Apocalipse 18. And the judgment of the living. E o julgamento dos vivos. And the sealing. E o selamento. Part 2. Parte 2. Do you believe that at the very same time that the latter rain began to sprinkle upon the priests of Adventism, Você acredita que quando a chuva serôdia calling them to começou purify a the Lord's temple in gotejar preparation sobre, for the latter rain at the Sunday law, sobre os sacerdotes, isso é uma preparação para a lei dominical? sorry. So this is still dealing with 9/11. Isso ainda está lidando com 11 de setembro. And now it's talking about a slightly different aspect. E agora fala de um aspecto um We know it's pouco 9/11 because it says at diferente. the same time. Sabemos que é 11 de setembro Then it porque é ao uses the mesmo word tempo. or the phrase latter rain. Depois usa And it a says palavra sprinkling. chuva serôdia e diz gotejar. Upon the priests, and then it says Nos this is sacerdotes. preparation E depois diz que isso é preparação for the latter rain para a chuva at the Sunday serôdia. law. If Na you lei dominical. don't agree with the summary that I'm giving, Se vocês não concordam com esse or you resumo read que eu it estou differently, dando, please say. ou vocês leem de forma diferente, Part por three. favor, digam.
Terceira parte. Do you also believe that at the same time, Você também acredita que ao same time mesmo means tempo, 9/11? o mesmo tempo significa third 11 de woe setembro, As que represented é o by terceiro Y, the power that we're all familiar with, representado pelo poder que já estamos arrived in familiarizados, history. So we'll call it the chegou third na woe, história, and I'm going to call terceiro it the Y, east wind, e vou chamar de or vento oriental. Ou o quê? good. And that's when it arrived. E So aí, quando chega? we have it all there. Part 1, 9/11. Parte 1, 11 Angel de of Revelation setembro. 18 comes down, O anjo do Apocalipse 18 desce. and it marks the beginning of the judgment of the living, Marca o início do julgamento dos vivos. of the living, and the sealing E o of the selamento 144,000. dos It's 144 also mil. marking the sprinkling of the latter rain. Também está marcando o gotejar da chuva It's serôdia. also marking the preparation for the latter rain at the Também Sunday marca a law. preparação para a chuva serôdia na lei dominical. And then the third element Depois o terceiro elemento is it marks the entrance of the third woe. é que marca a entrada do terceiro It's Y. arrival in history. Then it Uma gives 1, chegada 2, na 3, história. 4, 5, 6 Bible verses. Depois nos dá 6 versos bíblicos. Half of them are from Revelation, Metade são do Ezekiel, Apocalipse, Acts, and 1 Peter. Ezequiel, Atos e 1 Okay. So de that's a Pedro. summary of Vow 24. Isso é um resumo do voto 24. Now comes the question. Agora Question is vem this. a It's a long pergunta. question. Há uma The pergunta vow comprida. says that all the O voto events diz as coming down que todos os of eventos Angel of Revelation 18, Judgment of the que Living, descem com o anjo do Sealing of Apocalipse God's 18 people, latter third woe began at 2001. A chuva serôdia e o derramar dessa chuva em preparação para a lei So, dominical, the question julgamento says, dos vivos, que Angel of isso Revelation começou em 18, which 2001. we've got, Então a pergunta é sobre o anjo de Apocalipse Judgment of the 18 que Living nós we've got, temos, Sealing of the julgamento dos vivos nós 144,000, temos, selamento dos 144 mil, the latter third woe began. o terceiro Y I think que that means the latter começou, rain and the third woe. temos a chuva serôdia e o terceiro Y. So I'm assuming there's a word missing. All began in 2001. Eu acho que falta aqui alguma palavra, mas So they've tudo summarized começou the vow. em 2001. Então vamos We resumir esse apply it to voto. the Sunday law, even though the vow puts it at 2001. Nós aplicamos isso à lei dominical, embora o voto mencione 2001. I understand that at 9/11 there began the first part of the latter rain. Eu entendo que no 11 de setembro começaram a primeira Sprinkling. parte dessa chuva Also, serôdia the writing in the books gotejar. is part of judgment of the living. E também escrever nos livros seria parte do We could julgamento put dos this vivos. on 9/11. Poderíamos marcar isso no 11 de But what do setembro. we do with the sealing? Mas o que fazemos Revelation com o 18 and the third selamento? woe, Apocalipse especially the sealing and 18 coming e o down terceiro Y, of the angel of Revelation 18, especialmente o are descer do things that, anjo according do to the great Apocalipse controversy, 18 e o belong to the Sunday selamento. law and close of probation. Isso tem a ver com o grande conflito e o fechamento da porta da Third woe, graça. according to 90, O no terceiro pages Y, given. de acordo And com life 90, sketches, e não no colocaram pages aqui given. uma página, e Life Sketches We've também put não it on colocaram 9/11. página.
Nós marcamos no 11 de I setembro. said, Mas That's eu me. disse, said it doesn't belong there. sou eu, We already que asked isso não pertence aí. another leader about Já this, perguntei a um outro líder but they sobre were not isso, able to give clarity. mas Can I não please puderam explain? esclarecer. Where Você these poderia events explicar? correctly belong. Onde é que esses eventos Okay. pertencem Does anybody corretamente? understand the question? Alguém aqui entende a pergunta? Or was it all too complicated? Ou foi muito complicado? Put your hand up if it was all too complicated for you. Levante a mão se foi complicado para você. Okay, so about half the group, it's all too complicated. Metade do grupo diz que é complicado. Because it's so complicated, I'm going to switch to the whiteboard, if you're okay. Eu vou Okay, para o Okay. quadro branco, se So- vocês não têm problema com isso. Oh, before we do that, let me just check something. Antes de fazer isso, vou só verificar algo. Okay, so all I wanted to check was, if you're going to do Então, Val tudo que eu queria 24, verificar era se nós vamos you fazer o have voto to know a little bit 24, about Val 21. temos que saber um pouco do voto 21. Okay, here? So we're looking at Val 24. Estamos olhando para o voto And I'm saying- 24 A person needs to understand Val 21. e eu estou dizendo que uma pessoa precisa entender o So this is voto Denisca's 21. question. Essa é a pergunta da Are you aware Danisca. of that? Yeah. Você está Because ciente disso? it's a 4-part Val 21, Porque o voto 21 and tem it 4 speaks about partes 9/11. e fala do 11 de setembro. And when it speaks at 9/11 on Val 21, E quando fala do 11 de in relation setembro to what no voto subject? 21, é em relação a qual Someone tópico? besides Deniska. Alguém que possa What's the responder além subject? da Danisca. Qual é o assunto? Okay. Anybody know? Alguém sabe? Okay, so is everybody going to the baptismal vows because they don't remember, or what we're doing? Então, vocês estão indo para os votos Ok. batismais porque So tell não me what the lembram? subject of vow 21 is. Me digam então qual é o assunto do voto 21. Deniska, you tell me what the subject of vow 24 is. Danisca, No, me diga você Deniska, qual é o tell me the assunto do subject voto of vow 24. 24. I want Deniska to 24 and I want someone else to 21. Eu quero que a Danisca dê o 24 e outra pessoa dê o 21. One word or a short phrase. What is vow 24 about? Uma palavra, When uma someone else frase finds 21, curta. shout out. Quando alguém encontrar, me digam. Thousand one. So vow 24 is about 2001 Então, o voto 24 Yes, tem a that's ver what com you said, yes. 2001 and vow 24, vow 21. e o voto 21. 1844 sanctuary. Okay. It's about the sanctuary 1844, santuário. and what is it about the sanctuary? It's October 22nd, 1844. E o que em relação ao santuário? 22 de outubro de 1844. That Christ began the service in the Holy of Holies. Okay. You're going to say Cristo something? começou o seu trabalho no Santo dos Santos. Okay, so we'll Tamina, o que put você ia dizer? the investigative judgment. Então vamos colocar aqui o juiz investigativo. So vow 21 is about the investigative judgment, 1844, O October voto 22nd, and vow 21, 24 is 2001. voto 21 é sobre o juiz investigativo
E voto 24 sobre 2001. And the vow says many things happened in 2001. E o voto diz que muitas coisas Without aconteceram em looking 2001. at Sem the vow or olhar at your notes. para o voto ou para as notas. First, tell me how many elements of 2001 without looking. Primeiro me digam quantos elementos de remember. 2001 sem olhar. 5, 3, 5, 3, 4 or 5? 4. Quatro Without ou looking, cinco? I hope we're doing it without looking. 1, 2, 3, Espero 4. que I'm going vocês to put estejam 5 because that's the dizendo biggest sem one. olhar. We've said 3. Eu vou colocar 5, Okay. porque é o maior. Tamina, you give me 1. Tamina me deu 1. Peter? Peter? Sorry? Third vow. Third one. Terceiro I. Thomas? Thomas? That's there. Carol? No, you're not sure? Carol? Você não tem He's already done certeza? that. Sorry, too late. Radka? Without looking. Can't look. Radka sem olhar. Deniska, finish us off. Daniska, pode terminar isso? You said 5, so there's 3 more. Você disse 5, tem 3 mais. Judgment of the living. Julgamento dos vivos. Everyone else can look. O restante das pessoas agora podem procurar. I'll let her finish first. She gets them. Mas vou deixá-la terminar, se ela encontrar. Coming of the angel from the Revelation 18. A descida do anjo de Apocalipse 18. Okay, have a look. Agora vocês já podem procurar. So it's on the projector for everybody, as Deniska's looking for the last one. Está no quadro digital para vocês, enquanto a Daniska procura o último. Sealing. Yeah. Okay, so there were 5. Selamento. You look on Então, the projector, you'll see tínhamos 5 there. 5. Se você olhar para o projetor, você vai ver Tamina, you wanted 5. to say something? Tamina, você queria dizer alguma coisa? Okay. So everybody agree there's 5 elements. Então, vocês concordam com esses 5 we shouldn't get elementos? confused about part 2. I want to point there because you Não don't see it on deveríamos the nos sentir video. confusos com a segunda Point parte, 2, where it says preparation for the Sunday law, mas onde diz preparação para a lei dominical, because it's connected to the sprinkling. porque está conectado ao gotejamento. Okay, so we're all together now, hopefully. Então, eu espero que estejamos todos So na what mesma I'd like página. Deniska to do now E o que eu is gostaria to que a tell us what Daniska her fizesse question is é nos dizer qual é a in pergunta a dela, simple fashion. So it de uma might be forma 3 questions, simples. Então, talvez vão So if ser it's 3 three, that's perguntas, but each one são has to be 3, tudo really bem. simple so we can mas cada uma well tem que ser bem defined, simples. contained, so we can try to answer it. Que é para a gente poder definir bem e poder responder bem. As she's thinking, we'll À medida summarize que what ela we've done so pensa, far. vamos resumir o que fizemos Deniska has até gone aqui. to vow 24. A Daniska foi para o I voto assume she's a teacher. 24. I know Eu she's, assumo sorry. que ela I é know she's a professora. teacher. And she Na says verdade, eu sei it's que ela é. complicated E ela and diz there's que é things that aren't complicado, clear.
Porque essas coisas, know what elas the não question estão is claras. E eu não sei The qual é a simple pergunta version. dela. A versão I said, if we're going simples. to do vow 24, we need to understand vow 21. E eu disse que para tratar o voto 24, Vow temos 21 que is entender o about voto 21. the investigative judgment. O voto 21 é sobre o And, juízo investigativo. We'll put the date, Vamos colocar a data, 22nd of October, 22 de outubro, 1844. 1844. And the connection between the two E a conexão entre is esses dois this one there. é esse aqui. We agree with that? The investigative judgment, the judgment of the living. Então, Does everybody o understand that juízo connection? investigativo e o julgamento dos vivos. Vocês entendem essa conexão? Anybody not understand? Alguém If que you're a não tem Millerite entendido? and you're Se você é um coming to milerita October, you e believe você that vai Christ is going to para go from the holy outubro place to the most holy place. e acredita que Cristo vai do lugar santo ao santíssimo, I said something wrong? Sure. And what's going to happen is that e o que judgment vai will come acontecer é upon those who are que vem alive on the juízo earth at that time. sobre aqueles que estão vivos na terra durante aquele período. And Monica said they didn't actually believe that before October. A Mônica disse que eles não acreditavam So, nisso antes de outubro. I'm not disagreeing with what she said. E eu não My estou point is, discordando do que ela disse. Mas that they meu ponto believe é a judgment's about to happen upon those who are alive. que eles acreditam que um julgamento está prestes a acontecer We're not here to sobre aqueles discuss que the estão rights vivos. and wrongs of their theology. Não estamos aqui para falar do que está certo ou não That's da not even Denisca's teologia question. deles. Porque essa nem é a But I want pergunta us da to see the Danisca. connection between the two. Mas eu quero que a gente entenda a conexão entre os dois. Okay, so I'm hoping that's enough time for you, Deniska, Então, eu espero te ter dado tempo suficiente, Danisca, give us a simple explanation, para nos dar uma so a explicação simplified version simples. of your question. Perdão, uma versão simplificada. If it's in different Da sua parts, just give pergunta. one, the first one. Se você tem partes diferentes, me dê apenas a primeira. You okay? So, question 1, or part 1. Então, primeira pergunta ou primeira parte? At 9/11/2001, angel from Revelation 18 11 de prophetically setembro descended. de 2001, o anjo de Apocalipse 18 desceu, Says the profeticamente. Babylon is fallen, is fallen. Diz que a Babilônia caiu, caiu. The other angel joins him in verse 4. O outro anjo se junta, Calls God's people out of Babylon. ao chamado para as pessoas saírem da Understand those Babilônia. to be for Sunday law E eu entendo esses como sendo para a lei midnight dominical. cry. E para o clamor da meia-noite, o alto clamor. How does this apply to 2001? Como é que isso se aplica a 2001? Simplify your question. Simplifique a sua pergunta. I think Revelation 18 should go to Sunday law. Eu acho que Apocalipse 18 deveria ir para a lei Is that your dominical. question, or you want to say a bit more? Essa é a sua pergunta ou você quer acrescentar? We put it on 2001. Okay, so Por que colocamos We're isso here, em 2001? O marcamos em and 2001. your Não question estamos is about aqui. Revelation 18. E a sua pergunta é em relação a Apocalipse 18. And you say E você diz That it's a Sunday law.
You're saying Revelation 18, you're going to give a verse? que é uma lei dominical. Você disse que Verse 2 and Apocalipse 4? 18, Or 2, 2, quer 4? colocar aqui verso 1 and 3. You mentioned 4 1 before. e 3. Você tinha You mencionado said 2 and 4 4. before, I thought. Oh, no, she was Eu achei que saying você tinha dito 2 e 1, 4 antes. 2, I think, and then the other angel joins. That's verse 4. That's what she was Yeah, Eu verse disse 4. 1 She e mentioned 2 e verse 4 depois o before. So outro tell me the anjo se verses. junta no verso 4. Quais são os versos? 3. 1 to 3. So not verse 4. Do 1 ao 3, não o verso 4. Okay. So Revelation 18, Ok. 1 to 3. Então, Apocalipse 18, do 1 ao You're 3. saying is that the Sunday law, Você diz que é Not na lei dominical, 2001, não em 2001. and therefore you think the vow isn't correct or is teaching some error, E por isso você acha que o voto or não you don't está understand correto ou what ensina the algum vow is erro. doing. Ou você não entende o que o voto está fazendo. I think it's wrong. I just don't understand why it is like this. Maybe it's wrong. Eu não acho que esteja errado, eu só não Why are sei you por not que é prepared to assim. think that it might be wrong? Por que você não está If you pronta para can't pensar que figure out talvez esteja why errado? it's there. Se você não consegue entender por que está aí. If the vows are given as the position of the movement, it can't be something wrong. That's what they said about Se os, here. se os votos são dados com a posição do Monica said movimento, they were então wrong, não pode she estar didn't care. errado. Aqui em cima foi o que a Mônica So- disse, que estava errado e ela não se importou. Oh, give me a second. Just checking something. Só So um it might be segundo para eu wrong. ver Let's algo not aqui. think that it couldn't be Então wrong. vamos dizer que talvez esteja Okay. errado. Any more questions? Or is that the only question? Mais perguntas? Ou essa é a única pergunta? So as she's thinking, there are 5 elements to this vow, and she's said one of them is Enquanto você looks pensa, wrong. temos 5 elementos para esse voto To it e is ela diz connected que Deus the parece judgment of the errado. living. So question 2, Então, segunda judgment of the pergunta. living. Julgamento dos vivos. What's your question? Qual Or é a your sua position? pergunta? O seu posicionamento? Sorry, I got it wrong. I meant ceiling. Perdão, Okay, the eu quis sealing of the dizer selamento. 144,000. Então, selamento dos 144 mil. The vow might be wrong, Talvez o voto esteja errado. and you think it's wrong because of what? E você acha que está errado por causa de quê? Yeah, the Sunday law. Okay, sealing of the 144,000 is at the Sunday Então, o law, selamento dos not 144 mil 2001. é lei dominical e não 2001. Any more? Mais alguma coisa? Oh, that's it. That's it. All the other 3 you're fine with. Então, você está bem com o restante. The way I got them explained, I'm fine with them. A Okay, forma so como these 3 are está all good. explicado, eu estou bem com isso. Então, os outros You 3 can estão explain them bem. and defend them. Você pode explicá-los e defendê-los. So you don't agree with that one? Oh, so there's a 3 Você then. não concorda com esse? Did you have a position on the third one? Você tem um posicionamento em relação ao terceiro? I don't understand it very well. Okay, so Eu you're not não disagreeing. entendo muito bem. Você então não está discordando. You are disagreeing. Ou está To disagree, you discordando. have to have a position. Se você não concorda, você precisa ter um posicionamento.
events that we put on 9/11 as the third wall. So wait, Os I'm going to eventos put que part, you've got colocamos no a 11 de third setembro question. como terceiro why. Então, eu vou And colocar this is aqui uma about terceira the parte como third uma why. terceira pergunta, que é em relação ao terceiro why. And what's your position on the third why? E qual é o seu posicionamento em relação ao terceiro why? These verses that we were reading from 90, Esses versos que estávamos lendo do live 90, sketches, Live Sketches 90, at the first look, it looks like it's 9/11. à primeira vista parece o 11 de setembro, But you were showing that it's not these events. mas você está mostrando que não são esses os I eventos. don't understand this. E eu não entendo Okay, I don't isso. understand your question, Eu não I entendo understand a what sua you said, pergunta. Eu but I entendo need o a que você question disse, or your position. mas como a sua All you've just posição. said now is, I don't understand the third why. Porque Then tudo I'll que rub você that disse out. é, eu não entendo o I'll terceiro why. erase that if E eu it's just a lack poderia of apagar understanding. isso. Se é But só then uma you said, falta actually, I de disagree. entendimento. Mas depois And você so disse, eu what's your discordo. position that you disagree with this? Então, qual é o seu posicionamento que você discorda disso? According to events in the world that happened, De acordo com os eventos no mundo que aconteceram, that the third wall came in 2001. parece que o Radical terceiro Islam why attacked veio em America. 2001, I'll stop you there. quando o Islã atacou a América. The Eu vou vow te says, parar aí. third woe, 9/11. O voto diz terceiro why, 11 You de just agreed with setembro. that. You can carry on. Você concordou com isso. Continue. Don't understand is that we would use those quotes O que eu from não 90 entendo é and que nós LS iríamos and we would put usar them on 9/11 and now you essas say they don't citações belong do there. I don't 90 understand this. e live sketches e agora você está dizendo que não I don't pertence care what aí. I say. E eu não You entendo tell me isso. what you say. Eu não me importo com o que eu disse, We've got- eu quero saber o que você Got disse. two Spirit of Prophecy books. Temos 2 livros do Espírito de You've read Profecia. and you've studied the passages. Tell me Você what leu e you estudou think they essas say. passagens If you copied e me, me diga o that's que fine. você acha que dizem. If you copied someone else, Se that's fine. você me copiou, tudo bem. Se copiou If outra you pessoa copied me or também copied está someone bem. else, Se você me copiou the a mim ou source of outra your pessoa, information, the Holy a Spirit, fonte da sua informação, o Santo doesn't matter. Espírito, just tell me what you believe. If I understood you há um correctly, problema. Me diga o que é que você you said the crê. vow says Se eu 9/11, entendi 2001. corretamente, você disse que o voto diz 11 de setembro de 2001 And the two quotes say something else. e as duas citações dizem outra coisa. The two quotes say something else. The vow says third woe is 2001. O voto diz que o terceiro why é 2001. Yep. So what's your question? Então, qual é a sua pergunta? I probably have to study it by myself. Provavelmente eu I tenho don't have que estudar sozinha. You do. Não tem pergunta. Você The tem. third woe Terceiro why is not. não é. No, I won't say is Na not. verdade, não quero dizer que não é. Is. Vou dizer é. What? What is the O que, third que é o woe? terceiro why? Where? Where is it? Not what. Where? Não o que, mas onde está? 2001. 2001. You said it's not on the passages that you read. Mas na pergunta, você disse que não. Event, yes. So just tell me where it Me is, diga onde está. when it is. Ou quando é. You didn't tell me the source for this Você não me information. deu a fonte para essa informação. You stated it as your Você deu opinion, como a sua opinião. and I haven't asked you where you get your E eu information não te from. perguntei de onde você tirou a sua informação. On this Mas one- nessa,
You give me your Você me deu a source, fonte, and you won't give me the mas date você não me dá a data or the ou o event. evento. Why won't you just give it to me? Or you don't know? Por que você me daria isso? Você não sabe? 2001. So the passages say 2001 for Então, you. para você, essas passagens de That's what I'm asking you. 2001. É isso que eu estou te questionando. Don't ignore the vow. Ignore o voto. We'll go to the two Vamos para passages. essas duas passagens. And what do they E o que say? que elas dizem? Don't read them out. Tell me Não leia. what the Me event diga is. qual é o evento. The two buildings fell down. A queda dos edifícios em No, Nova no, York. don't do that. Just give me the waymark. Não faça isso, me dê apenas um marco. You gave me waymark. I gave you waymark. Você me deu um marco, eu There's te dei um nothing here. marco. What's the waymark? The third woe is at. O terceiro ai é. I don't know if it's Sunday Não law. sei se é lei Okay, so dominical. you think it might be Então Sunday você law, acha que pode ser na lei dominical, but you said you're not sure on mas this você one. disse que não tem certeza disso. You got another Você option? tem outra opção. You don't? So Sunday law, Então colocamos aqui lei dominical not 2001. e não 2001. So you got a problem with 3 of the 5. Então você tem um problema com 3 desses 5. And you're okay with these two? Você- Sprinkling and judgment of the Você está bem com esse derramar e julgamento dos vivos? So you can show us that the judgment of the living begins at 2001. Você consegue mostrar então que o julgamento Yeah, and you dos can show us vivos that the começa em sprinkler begins 2001. E você consegue mostrar esse Okay. gotejar. Everybody, we're all together? Todos de acordo? Okay. Peter, where are you not? Where are you either confused or you need some help? Peter, onde é que você está confuso ou talvez precisa de ajuda? When it's spoken, like when we look at the two texts that were mentioned, Quando nós olhamos para I as duas thought the passagens context que foram is mencionadas, eu achei que o close of probation contexto é o fechamento da and porta da that graça they don't talk about the e third que não woe. falam do terceiro ai. So we'll put this then. Even Então though vamos Deniska colocar didn't isso, say it, embora a Daniska não tenha dito. it just adds some information, it doesn't take away. Acrescenta informação, mas não tira. Oh, yes. Is that okay? Tudo bem? Texts don't talk about the third woe. Okay. so Esses the text textos doesn't não falam talk do about the terceiro third ai. one. Okay. But Deniska says that it does, in some shape or Mas form. a Daniska diz que sim, de alguma forma. Yeah. She can find the third woe there somehow. Ela conseguiu encontrar aí o terceiro ai. Is that fair enough? Justo? No, but when we check it, you might say, no, I can't actually, but you're saying that you can. That's because Talvez that's quando why a it's gente there. for procurar, talvez você vai dizer que não. Mas de momento você está dizendo que sim. I'm going to say yes for her. Eu vou dizer que sim por Because ela. it is a yes. Porque eu acho Okay, que so é we've got sim. 3 questions. Everything else is Temos good. 3 perguntas e o restante, tudo bem. Everybody, okay. Does it all make sense, Thomas? Thomas, faz sentido?
I don't know. I'm not saying you have. I'm not saying you have the answer. I'm saying does the question make sense? Eu não tô dizendo que você She tem a says- resposta, mas as perguntas fazem sentido. We have a vow, a really important Porque ela vow. diz que nós temos um voto importante. The reason why it's E a razão pela important qual é importante is because it's clearly a é theological porque é um one, voto teológico. and it's dealing with 5 major topics. Está lidando com 5 tópicos principais. And these 5 major topics are all happening at a singular way E mark. esses tópicos estão acontecendo num só marco. And Daniska is E a saying Daniska está dizendo at least 3 of them are que pelo wrong. menos 3 estão errados. They've been put in the wrong Que a gente está place. colocando no lugar errado. And she's saying explain. E ela pediu para Okay, so if we're all explicar. together now, Então, se estamos todos na mesma página, I did warn everybody that this vow is really eu complicated. avisei que esse in my opinion. voto é complicado, pelo menos na minha opinião. I hope at least Daniska, if no one else, has watched the study that I did. Eu espero que espero que pelo menos a Daniska, se não outras pessoas, tenham assistido um estudo que eu fiz. It might be studies, it might be in more than one place. Pode ser que seja mais que um Right, estudo. one comes to my memory that I did in Mas Australia. um que me vem à mente eu fiz na Austrália, And I'm going to say either 18 or ou em 19. 2018 ou 2019. Okay, I was going to go with 19, so yes. Acho que 19. So in 19, I did a study. Então, em I think I 2019, did vow 21 and 24 eu acho que eu together. juntei o think. voto 21 e 24. And you've seen that? Você assistiu? Okay, because every time I discuss this, Tamina says, actually, this is the German, you did it in Germany. Porque toda vez que So eu I did digo it in 2 isso, places. a Tamina disse que foi na Alemanha. Então, eu acho que foi em You've 2 seen the German lugares. ones, Você viu as alemãs and you've seen e both. você viu ambos. And which is the better one? E qual foi a In your melhor opinion. versão, na sua opinião? Or you need to watch, Ou both você of tem them. que I don't know. assistir os dois? Okay, so Australia is a little clearer. Which one comes first, Australia or Então, o Germany? da Austrália está um pouco mais claro, mas qual foi primeiro, a Austrália ou a Alemanha? Do you know when Germany was? Tamina, você lembra quando foi o da Alemanha? So if it's December Então, se é 19, dezembro de 2019, then Australia would be before a that. Austrália então teria sido antes, I think. eu acho. Okay, so I recommend people watch both of Eu them. recomendo que vocês assistam os dois. They're both in the 2019 Os era. dois estão em 2019. Monica, did you know these? You obviously knew this question, Mônica, você sabia dessa and you pergunta? didn't say to Daniska, the answer's in the E presentation. você não disse a Daniska, a resposta está nessa apresentação. We don't need to deal with it now. Não temos que lidar com isso agora. So I presume Então, eu assumo these questions have not been answered in those 2 que series. essas perguntas não foram respondidas nessas 2 séries. That's my question Essa to é a you. minha pergunta para você. No, I also don't have it clear. Não, também não So está claro para those mim. presentations didn't help. Então, essas apresentações não te ajudaram. Okay, so let's go to the Então, vow, vamos para o voto. and because we're going to get a little bit technical, I'm going to go to the official vow. E porque vamos usar termos um pouco mais técnicos, eu vou para o voto oficial. So part Parte 1 1, is on the projector now, eu vou colocar agora but I have no to read it. It projetor. says, do you believe E 9/11, diz, você acredita que 11 de setembro, the angel of Revelation o anjo de 18, Apocalipse 18, basically comes down, basicamente desce. but it says prophetically Mas descended. diz profeticamente descende. So I assume you've looked at the wording carefully. Eu assumo que vocês tenham procurado bem essas palavras. I'm saying this respectfully. I'm assuming it's been translated E eu correctly. digo de uma forma respeituosa, espero que tenha sido traduzido It corretamente. picked up this phrase where it says Revelation 18 prophetically E que vocês tenham descended. pegado na frase que o anjo de Apocalipse 18 profeticamente Specifically marks descendeu. it that way. Okay, so Daniska, tell me what that means to Então, you. Daniska, me diga o que isso significa para você. Not the Revelation 18 Não a bit, parte do Apocalipse 18,
when it says Mas prophetically, quando diz profeticamente, I'm not even bothered. We all know what descended means. não quero saber de descender, porque Comes down já from heaven. sabemos o que significa descer Why do does it céu. say Mas prophetically? por que diz profeticamente? The way I understand is that it's written in Bible and inspiration. That's what A prophetic forma que eu means. entendo é porque está escrito na Bíblia e If espírito you de go to profecia. Revelation 18, Se você vai para Apocalipse 18, do you know that that's a prophecy? você sabe que isso é uma profecia. Yep. Sim? So we all know it's a Nós sabemos prophecy. que é uma profecia, And if you look in other passages, mas se olharmos para outras passagens, in fact, we won't go to another passage. na verdade nem vamos para outra We'll go passagem. to part 3. Vamos para a terceira Do parte. you also believe Você também acredita that at the same time, que, ao mesmo tempo, the third que o woe terceiro ai, represented by the wild representado horse, pelo cavalo selvagem, what does it say after that? o que diz depois disso? What's the word? Qual é a I know palavra? the language might be a bit Eu different. sei que talvez a língua possa ser um pouco diferente. Says it came or entered. Diz Okay, que veio so in ou English it entrou. says it arrived. Então, no inglês diz que chegou. What word is missing Que palavra está faltando? compared to what we did in the first bullet point? Comparado quando a gente fez no primeiro. Prophetically. Profeticamente. So why is it not in part Então, por que 3 não está na terceira parte, and part 2? na segunda parte? And if you go to, I'll show you other vowels where it doesn't do that. It just says it E eu came. posso te mostrar outros votos que também não faz isso. Apenas diz que chegou. This is either the only time or one of the rare times Ou é a única vez ou uma das ocasiões that the word raras prophetically is put there. que a palavra profeticamente é colocado aí. So the question is Minha why? pergunta é por quê? And so you already know Você já that the answer sabe, you gave must be então, incorrect que a resposta que você deu deve estar incorreta, because if it just means it's porque prophecy, se significa apenas que é profecia, which is I think what you said, que eu acho que é o que você disse, the third woe prophetically o arrived. terceiro ai chegou profeticamente. But the vowel doesn't say Mas o that, voto não diz isso. and it wasn't an E não accident. foi um acidente. The words are put in there specifically. As palavras foram colocadas aí Is especificamente. that okay so far? Tudo bem até aqui? I'm not saying do you understand. Obviously I'm not asking you that because you don't understand why, but I'm asking can you see the difference? Não estou perguntando se você entende, mas se você vê a diferença. There's a difference. I'm not asking you why Não is there estou a perguntando difference. do porquê da diferença. Okay, so we already know Então nós já that sabemos there's something, I'm just going to say funny. que tem algo aqui que está errado, Funny means different. ou que é For me. diferente. There's something unusual about this angel, this Revelation 18 Algo angel. incomum em relação a esse anjo de Apocalipse 18. Not unusual about the angel itself. Não incomum sobre o anjo em si. Not unusual about its descent. Não incomum sobre a sua... What is sobre unusual ter descido. O que é incomum is that this word prophetically has been é que added. essa palavra profeticamente foi acrescentada. And we need to try to understand why. E precisamos tentar entender por quê. So I guess in E 2019, eu assumo que em 2019, which was 3 years after this was que written, foi 3 anos depois disso ter sido escrito, I didn't explain properly why that word was e eu não added. expliquei corretamente por que essa palavra foi acrescentada. And it's not clear to E you. não está claro para você. It's so unclear that you actually misunderstood what it meant there. Não está claro e você mal interpretou o que está escrito. But at least I want you to see that its placement there is different to other E eu verses. quero pelo menos que você Other entenda vowels. que é diferente e é colocado At least you diferente can see that now. dos outros votos. Okay. So the question then is, why was it put Então, there? a questão é por que nós colocamos isso aí, acrescentamos o profeticamente? Does anybody know when these vowels were Alguém written? lembra quando foram escritos esses votos? So it's in 2016. 2016. So I was given the task of Então, foi me dada a writing tarefa these de vows. escrever esses votos
And I guess if you don't know when they were written, you don't know why they were Então, written. se você não sabe quando foram escritos, então talvez você não saiba o So porquê. if you remember Millerite Se history, vocês lembram da história milerita, how long is Millerite quanto history? tempo foi a história milerita? Millerite. 6. 46 years. 46 anos. Dates? Datas: 98 and 1844. I 1798 want e to split that into 1844. two Eu quero parts. separar isso em duas partes. I won't put the waymark in there. Give me the Eu date. vou colocar um marco aqui, mas me dê a data. 40. So 1840. this is not going to be to scale. Because if it was to scale, I'd have to draw it like Isso não vai here. estar bem alinhado, senão eu I'm teria gonna que pull it colocar back a aqui, bit. mas eu vou colocar um pouco mais para trás. So you said 1840. Então você disse 1840. So this is like Isso seria 90% tipo 90% and e 10%. 10%. Yeah, if you look at the Se a gente scale. olha para a escala. So for 90% of the Então, history 90% da história of the Millerite do movement, movimento milerita, Miller was saying something, Miller dizia algo. or he had a theological Tinha position, uma posição teológica. and his position E a was posição dele era: no new. Does anybody know what was not going to be new? alguém sabe o que não ia ser novo? Nada novo. No new church. Não There is a new igreja nova. message for the existing Há uma church. mensagem nova, mas para uma igreja So, existente. do we know what the word sectarian means, or the word sect? Então, alguém sabe o que é a palavra Schism. sectário? Yeah. Okay. So he says we're not Então, ele diz sectarian. que nós não somos sectários. Whatever denomination you are, you stay in your Seja qual for church, a sua denominação, você fique na sua igreja. and it changes from E 1840. de 1840 isso muda. And why does it Por change? quê? Where does The prophecy was A fulfilled. profecia foi cumprida, okay? But why does a fulfillment of prophecy? What is the change? mas qual é a mudança? It goes from no new Que vai church de to não ter igreja nova para a new uma church. igreja nova. The new church, we're just going to call it the Millerites. A nova igreja que whatever nós they vamos called it. chamar mileritas, não sei como é que eles Because chamaram. they rejected the message, and my husband says because they kicked them out of churches. Good. Porque Well, eles combine those two rejeitaram thoughts. a mensagem e porque eles foram There's a expulsos da message. igreja. Temos Initially, uma everybody mensagem accepts e it. inicialmente toda a gente aceita, All the churches todas do. as igrejas aceitam. And when that acceptance E quando happens, essa aceitação acontece, they can't maintain their não podem power manter o seu poder over the members. sobre os membros. The members begin to drift Os membros away, começam por se afastar and they follow this new teacher called e seguem Miller. esse novo professor que é o Miller. And once they begin to lose their E power, quando começam a perder o seu they poder, reject the message. rejeitam a mensagem. Once they reject the Uma vez que message, rejeitam a mensagem, Miller is forced to create a new Miller church. é forçado a criar uma nova igreja. Are we okay with Tudo that? bem até aqui? So I'm not trying to line up these with any waymarks Então for eu não us. estou tentando alinhar esses com marcos para nós. Okay, so please don't do that. We're in this history, Nós estamos nessa história. us. This is not line upon Isso line. não é linha sobre linha. We're here, Nós estamos aqui and Elder e Jeff o ancião Jeff is going to start doing vai what? começar a fazer o quê? Baptize. He'll start Batizar. baptizing. Is it legal or illegal? Será que isso é legal, de legalizado, ou não? Ou ilegal?
In the eyes of church, it's illegal. Aos olhos da igreja é In our ilegal. eyes, in God's Eu eyes. estou falando aos olhos de Deus. Okay? So, in fact, it's Então illegal. seria ilegal. I think they spell illegal. It's illegal. Elder Jeff's theology A is what? teologia do ancião Jeff é o quê? He's got a magazine called The Ele Time tem of the uma End. revista que é do tempo do fim. And who's that E magazine essa, for? essa revista é para quê? Who's the target Quem é a audience? audiência que ele quer atingir? Adventism. O Adventismo. So if you're going to give a message to Se você vai dar Adventism, uma mensagem ao Adventismo, what is the qual é a message? mensagem? Daniel 11. Daniel 11, 40, Daniel 45. 11, Is the 40, message 45. come out of her, my people? A mensagem é sai dela, povo meu? No. Where are the people supposed to go? Para onde as pessoas deveriam ir? Kamień było prikazane iść. Where are the people currently? Onde estavam as pessoas atualmente? Back then, Naquele tempo, said onde already. estavam as pessoas? Adventism. Where are they supposed to go? Para onde deveriam ir? Você tinha dito Adventismo? They're already in Já the estão church. na igreja. So where are they Então, supposed to para go? onde deveriam ir? New church. Para a igreja No. nova? Não. They're supposed to go Eles não nowhere. deveriam ir para lugar If you nenhum. check his magazine, Se você ler a revista, doesn't say we've got a Sunday law test não diz, and leave não the church. diz vamos ter uma teste de lei dominical e você tem que It deixar a just says we've got a igreja. Sunday law Só test. diz que vamos ter um teste And de what lei you're supposed to dominical. do? E o que deveríamos fazer? Repent, Arrepender-nos. be converted, Ser convertidos. stop being Parar de Laodicean, ser Laodiceia. but you stay in the church. E ficar com a Just igreja. like this. Tal como isso aqui. No new church. Não é igreja And nova. therefore, if you have no new Então, se não church, temos igreja nova, not legal to não baptize. seria legal batizar. So when they began Então, quando eles baptizing, começaram a batizar, it got identified começaram a ser comes identificados, to them, alguém veio the até leaders eles, of os this líderes movement, desse movimento, and say you're not allowed to baptize, you need to e stop. disseram, vocês não têm permissão de batizar, precisam they- parar. Huff and they puff. E eles ficaram They chateados, reclamaram, You don't read Grimm's Fairy. They huff and they puff, and they say, "Oh, go on then. We better stop." e eles dizem, ok, então vamos ter que parar. Then a change happens, Depois uma mudança aconteceu, and we get to this e point, chegamos a esse ponto. and they haven't been baptizing. Now they're told, Agora não era sobre batismo, What e you have foram to do ditos now? que tinham que fazer o quê? you have to have a twofold Tinham que message. ter uma mensagem dupla. The Sunday law is here, Aqui está a lei dominical, and you have to e come você out tem of que Babylon, sair da Babilônia, which was not que true. não é verdade. So that got squashed very Então isso quickly. foi esmagado bem rapidamente. That idea got Essa ideia rejected. foi rejeitada. So now we had a new model Então, agora a gente tinha um novo based on modelo, which Bible book baseado passage em que prophecy? livro bíblico, uma passagem bíblica, Two churches. duas igrejas. Before, no new Antes não church. tinha igreja nova, Now we agora say dizemos, the message a has mensagem changed. We've come to mudou, a nós nos demos realization conta disso. that there is a twofold Temos message, uma a mensagem Sunday law dupla, a da lei dominical and a new e church. nova igreja. So now you've got two Então temos churches. duas igrejas. Where did that model come De onde from? saiu esse modelo? To Ephes. Sure, but where's the model come from to do that? Éfeso, mas de onde saiu esse modelo para fazer isso? The time of Christ Tempo from Jews. de Cristo? Nope. Não. Tamina? Tamina? Daniel 2. Daniel 2.
Daniska, what's Daniel 2 going to do? Danisca, o que que Daniel 2 vai fazer? The statue and the mountain. A estátua e a Não. montanha? Não. Yes. Then it's mountain and the A stone. montanha e a pedra. Sim. This is God's kingdom, Esse é o reino de Deus. 2 churches. Duas igrejas. So this is just refreshment. We're all familiar with this. Isso é só para recapitular, porque já As soon as we sabemos. develop this model, Assim que desenvolvemos esse now modelo, we not only are allowed to baptize, we're required to agora não baptize. só éramos permitidos batizar, como requeridos. And so in Então, 2016, 2016, once all of this had been uma vez worked que out, tudo isso foi trabalhado, now we're going to baptize. começamos a batizar. If you're going to baptize, you have to have some E standards, para if you like. batizar, precisamos de ter alguns padrões. The Adventists used to call it a creed, Os adventistas chamavam isso de credo. and they didn't want to have baptismal vows initially. E They said it was inicialmente wrong. elas não queriam ter votos batismais, diziam que era errado. But cutting a long story short, we decided to do Mas encurtando vows, uma longa história, nós decidimos fazer os votos. and that's when vow 24 E comes foi in. aí que veio o voto 24. So I think it's important for us to know this history a Eu little acho bit. importante a gente saber um pouco dessa história. Did anybody not understand that sequence of events Alguém que não entendeu essa sequência de eventos and the e a logic? lógica? Did anybody not understand those two Alguém que não things? entende essas duas coisas? The logic A and the lógica sequence. e a sequência. Sequence means how history developed. Sequência de como a história se desenvolveu. Why the movement was wrong to baptize first, and then it was required to Por baptize que que after. primeiramente era errado para o movimento batizar e depois foi requerido a batizar? All good? Tudo bem? So connected to that, Conectado a isso, 2001, 2001, even though it may need some modification, ainda que precise de um pouco de modificação, we realized that there had been a change of nos demos leadership conta que houve uma mudança de liderança from the Sanhedrin, do Sinédrio, the General Conference, if you like, Conferência Geral, se assim quiserem to dizer, the leadership of this para a movement. liderança desse movimento. So there are many stories, many models that we can use to show this transition from one church to Então two temos churches. vários modelos que podemos mostrar essa transição de uma igreja para outra. And in that era, in that time Naquele período period, de tempo, as you como mentioned, você mencionou, we began to do studies about the 7 começamos por churches, fazer estudos das 7 igrejas. how you get 2 churches coexisting at the De como same temos time. duas igrejas coexistindo ao mesmo tempo. Was it you or Monica that said in the time of Não sei se Christ? você ou a Mônica que disseram no tempo de Cristo. Oh, it was Radka. You have 2 Então churches. temos duas igrejas. You have Laodicea, Temos a Laodiceia, the last church of ancient a última Israel, igreja de Israel antigo. and then you have Ephesus, the first church of modern Depois Israel. temos Éfeso, a primeira igreja de Israel moderno. So we have all of these models. Então temos todos esses Does modelos. anybody not understand what I've said so Alguém que far? não tem entendido o que eu disse até aqui? Okay. So we're in 2016. Vow 24 has been Então written, estamos em 2016, voto 24 está sendo escrito. and the person who wrote Vow E a pessoa 24 que escreveu o voto 24 knew there was a problem. sabia que havia um problema. What was the problem that the person Qual knew? era o problema que a pessoa reconhecia ou sabia? Because Daniska knows the problem Porque a too. Danisca também sabe qual é o problema. What's the problem? Qual é o problema? Elder Jeff didn't agree with it. O ancião Jeff não concordou com isso? Yeah, but let's tell us what the problem is, Sim, not who mas me diga disagreed. qual é o problema, não quem discordou disso. You've got it on the board. Está no What's the quadro. problem? Qual é o problema? He was fixated on 9/11. Estava fixado no 11 de setembro. All of that is Tudo true. isso é verdade. Revelation 18, Apocalipse 18. everybody Toda a gente knows sabe o what? quê? Sunday law. It comes down at the Que Sunday vem law. na lei dominical. Everybody knows that. Todos sabem isso, Except Elder Jeff. exceto o ancião Jeff. He knows that it comes down at Eu Sunday law. sabia que vinha na lei dominical. How do you know it comes down at Como é Sunday que law? você sabe que vem na lei dominical?
I don't think there's any passage that will ever tell you 18 comes down at Sunday law. How do you know it comes down at Porque eu não Sunday acho que law? haja alguma passagem que diga que vem na lei dominical. E como é que você sabe disso? Wait there. Judgment of the living. You said Então, judgment of the living is Você 2001. disse que Right here. julgamento dos vivos é Isso não é de- 2001. You can't have it two Você não ways. pode ter das duas formas. Let's try to keep it Vamos simple. tentar manter isso de forma simples. So you know it's at the Então Sunday você law. sabe que diz lei And dominical. how do you know it's at the Como é Sunday que você law? sabe que é lei dominical? Because you Porque said você disse it doesn't give a que não dá uma date. data, an um event, evento. Nowhere will you find, even in spirit of Em lugar prophecy, nenhum você vai encontrar isso no espírito de that profecia. that anywhere says 18 comes at the Sunday Que law. em algum lugar o 18 It can't be vem in the na Bible, so we can lei close our dominical. Bibles Não está na Bíblia, então fechem as because it Bíblias. never uses the term Que Sunday lá law. nunca fala do termo lei You only dominical. find that in spirit of prophecy, Só achamos isso no espírito de and profecia. I'm 99.99% E sure eu tenho certeza, that she never says 18 is at Sunday law. 99,999% que nunca foi mencionado como lei dominical. She connects Ela 18 conecta o 18, with other, antes de Apocalipse markers, 18, com outros marcos. and those other E esses markers outros marcos, we then say are connected to nós Sunday law. depois dizemos que são conectados com So a it's lei dominical. it's second-hand Então, é information como se fosse informação de segunda mão. or circumstantial evidence. Sem, por causa das evidências Tamina. secundárias. No. You can do, but that would be like a second or third step away. Already you saw the trap that you had laid for Você já yourself. viu a armadilha que você colocou para você mesma? You'd already agreed here, Você tinha concordado and then aqui, you had already tagged this with já tinha 18. colocado isso com o And you've moved 18, 18. e depois você moveu o 18. So if you move Então, se 18, você move esse 18, you're going to have to move, você tem the que judgment of the living. mover o julgamento dos vivos. and then you said about something about Depois você rain, mencionou algo em relação à chuva. and the E vow o voto says, diz... what does the vow O que say? diz o voto? Which is part Que é a 2. segunda parte. It says something funny. I've called it Diz funny, algo but wrong. engraçado, mas errado. Tell me what's wrong with the second Está paragraph. errado com Vow o segundo 24, parágrafo not here. do voto 24. Tell me what's wrong. Tell me the word that's Me wrong. diga qual é a palavra que está incorreta, ou a phrase that's frase wrong. que está incorreta. Same time. No. Like, What did Peter say? O que o Peter disse? Nearly. Quase. If you need help, I'll give you a Se você clue. precisa de ajuda, eu te dou uma dica. Peter, what's the other word for sprinkling? Peter, qual é outra palavra para gotejar? What's the word? Because we don't use sprinkling. What's the proper word for Qual é sprinkling? a palavra correta para gotejar? That is too easy to read. rain. Early rain. Chuva So now temporal. read that. Now read that, Agora Daniska. leia isso, Daniska. Do you believe Você that at the very acredita same que, time? ao mesmo tempo... Now read it. Agora continue lendo. Read it in Czech, and I'm going to read it in English. Or Leia em checo e eu vou ler em at the very inglês. same Que ao time, mesmo tempo the que a latter rain. chuva serôdia, The train started No. sprinkling. começou a gotejar. Sprinkling is not the word. We've Não, already got the word. gotejar não é a palavra, já temos a palavra. What does sprinkling mean, O que é Peter? gotejar, Peter? Then sprinkling around. Sorry, I get. Latter early rain. Então, Now put the chuva proper temporal, word. agora coloque a palavra certa.
At the same time, the latter Ao rain, mesmo tempo, a chuva serôdia. make the sentence work. Faça com que a frase seja funcional. The rain, it should be full outpouring. Read what it Leia o says. que diz. Take sprinkling Tire out and gotejar put e former coloque rain in there. Now tell me chuva what it says. temporã e me diga o que diz. So the passage now Então, reads, agora a passagem diz: do you Você believe acredita that when the latter que rain comes, quando vier a chuva serôdia, it begins começa to form a rain? com a chuva What temporã? does that, what sense does that make? Que sentido isso faz? It doesn't make any Sentido sense. nenhum. You agree with that? Okay. So the author Então, o autor knows sabe that. isso. So what does the E o author que o do? autor faz? De Cleverly. forma inteligente. Takes out what Tira phrase? que Peter? frase, Takes out Peter? what phrase? He takes out the phrase early Tira a rain, parte que diz chuva temporã. changes it to what, Troca para Thomas? quê, Thomas? Sprinkling, Gotejamento. gets the sentence to Faz work, com que a frase funcione and everybody gets e tricked toda a gente é enganado into thinking a pensar there's such a thing as a sprinkling of a latter que rain, existe algo como gotejar da chuva serôdia, which doesn't make any que não faz sense. sentido algum. Because how many rains you got Porque agora now? quantas chuvas temos? Former rain, then we've got 3. Temos Number 2. 3. The sprinkling of the latter rain, A chuva que vem anteriormente, and then the o verse says what? gotejar dessa chuva, e depois o verso diz o quê? I don't think it actually says in verse 24. Não acho que diz nada até no verso 24. Did something change on Não sei my, se algo my mudou screen? no meu monitor. Estamos All good? bem? Okay, Achei que algo tinha something changed. mudado. Okay, so we've got Temos former a rain, chuva anterior, sprinkling of the latter rain, then full o outpouring of the gotejamento latter e rain. depois o derramar completo dessa chuva. Isso Does faz that make any sentido sense para to you? você? Não. No, because you can't find it Porque a in gente não any pode encontrar isso em nenhuma reference. referência. And Ela will vai only só give nos us dar 2 duas rains, not chuvas, não 3. 3. Okay, Se so if estamos we're bem okay com with tudo all of isso, that, we've temos got 2 agora dois problems now. problemas. What was O paragraph 1? primeiro What we parágrafo added? é o que nós acrescentamos? Prophetically. Profeticamente. Segundo, Number 2 we've nós added acrescentamos o gotejar. sprinkling. Então, o So the voto vow não faz doesn't make sentido sense when you quando a gente analyze analisa. it. And that's all the E esses problems são that you're todos os picking up. problemas que a gente vai pegando. The A latter chuva rain. serôdia. When does the latter rain begin to come? I don't want to use the word pour. When does it Quando begin, começa essa the chuva latter rain? serôdia? Sunday law. Begins at the Sunday law. How do you know? Thomas, Como how é do que you know você it's at the sabe, Sunday law? Thomas, que é na lei dominical? Você não tem Not sure? certeza, Peter? Peter? When is it? Quando é? From Ellen White. Da Ellen White? Okay, with Ellen White. Camina? Mina? And you Você see vê the os fruit when? frutos quando? Yeah, but that's a tautology. Sim, mas isso é uma tautologia. You've got to reference it to a Você tem waymark. que referir ao marco. Eu I want quero the um marco. waymark. Okay. Not sure? Okay. Deniska? Danisca, When's the quando last é rain? essa chuva serôdia? Uh-huh. Como how do você you know? sabe? To verse 6:11. You have a Você tem page? uma página?
You have na it in sua front of you? frente? Então leia. Read it out. We don't Não don't se worry about preocupe com a translating. Just read it tradução, in leia Czech for apenas everybody. no checo para as pessoas. Thomas, did it say that? It said Então, that rain Thomas, is at diz Sunday law? que a chuva ser hoje é a lei dominical? Sim? Yep. Ok. Okay. So I don't know what Eu não sei is qual in é a the versão English do version, but inglês, someone mas alguém pode can find descobrir out e and depois they can share it with compartilhar. people. If it's not the Não é a same mesma page. página? What's that? Say it's Sunday law. Não it diz doesn't lei say. dominical, He said mas it ele did. diz que diz. Double Que deception. decepção. She said it did. Okay, so it's not. Peter, you said spirit prophecy. Do you know Peter, where? você mencionou o espírito de profecia, então você sabe onde está? Oh, okay. Ok, It então doesn't não say it. diz. Ok. Okay, so we don't know where Então the nós não latter rain sabemos is then. quando é chuva ser hoje. You don't have to explain it or read it to us. If it's there, it's there. If Você it's não not, I'll take precisa your ler. word Se for está it. aí, está aí. Se não, me explique. Even when the first angel's message Quando is a empowered. mensagem do primeiro anjo é empoderada. E quando And é when's isso? that? Está no The text. texto. Okay. Ok, So I'm então going eu to vou take tirar this isso out. daqui. Someone say something? Okay, so we'll go to Vamos para o Tamina's método da method, Tamina. Que é qual? which is what? Matthew 13. Mateus 13. Go ahead. It's when the letter reading. And just don't go into details. Just tell us where Não we're entre going em to go detalhes, diga para onde vamos. E a lógica. and the logic. De forma Simply. simples. You want a Você Bible quer um verse? verso bíblico? We'll start where you're Vamos going to go começar to. para onde você vai. Matthew Mateus 13. 13. Matthew 13, which Um, Uma parable? parábola. the wheat and the tare. Parable of the trigo e wheat and do the joio. tares. And you see E a when the gente fruit vê comes forth, quando aparecem os frutos. then you see the A difference gente vê between a tares diferença and do wheat. trigo e do joio. So if you go to Então, se Matthew vamos para 13 Mateus 13 and you use an e usamos agricultural como isso o model modelo de there, agricultura, you can take that agricultural model podemos from pegar Matthew nesse modelo 13, de agricultura de Mateus 13, break down the quebrar various todas essas parts, partes, go to ir para other outros Bible versos verses bíblicos and spirit e of prophecy citações do Espírito quotes, de Profecia, and then you can overlay those other verses and quotes over depois Matthew sobrepor 13, todos esses outros versos em Mateus 13, and therefore you can parallel an e depois agricultural paralelar um model modelo de agricultura com with o the plan plano of de salvation salvação and e last os day eventos events. dos últimos dias. And if you Se, do all se of vocês that, fizerem tudo isso, you can line dá up para alinhar Sunday a lei law dominical com a the chuva latter rain. serôdia. But that's not how Mas we isso did it não é como nós originally. fizemos originalmente. Originally, we did it with spirit of Originalmente prophecy usamos quotes, citações do Espírito de Profecia, putting the pieces juntando os together. pedaços. Okay, so Então, if se nós we say dissermos that
que The o anjo angel of de Revelation Apocalipse 18 18 comes down desce em at algum some point in momento da history, história and we're going e to vamos connect that to the latter conectar rain. isso à chuva That's serôdia. the logic that you provided, but you É a struggled to lógica show que us the você nos proof. deu, mas você não conseguiu mostrar a prova. Ellen Alan White, White, ou a or the Bíblia, Bible, or ou we nós have to temos work out que some model, ter algum modelo, vai nos will show mostrar us that the latter rain que a occurs at chuva the serôdia Sunday law. acontece na lei dominical. E And o what que does que o Elder Jeff ancião teach? Jeff ensina? Elder Ele Jeff's vai going to teach that ensinar the que Sunday law comes the latter rain comes before the a Sunday law, chuva not after serôdia the vem Sunday law. antes da lei dominical e não depois. And O what is que the é a latter chuva rain? serôdia? De forma Simply. simples. Pouring of Derramar the o Holy Espírito Spirit. Santo. A Uma message mensagem. É uma mensagem, message. We podemos can prove provar that isso, from some Old com Testament passagens do Velho passages. Testamento. How you can get the Podemos Holy ver o Spirit, Espírito Santo, an óleo oil, e uma and a mensagem. message. So we can Então prove podemos that it's a provar que é uma message. mensagem. And he's Ele got this tem essa message mensagem before the antes da Sunday lei law that dominical, predicts it. predizendo isso. Therefore, he E assim says, ele diz, the Lord has anointed me. o He Senhor didn't me say that, ungiu, ele não literally. disse isso literalmente, com With essa this new nova message. mensagem. New message Nova must mean mensagem new deve rain. significar nova chuva. The only new rain that there is Mas a latter única rain. chuva nova que existe é a serôdia. Former and É latter, that's all temporária you a have. serôdia, é o que temos. So he's going to develop an argument to show you that the latter E ele rain vai is desenvolver before the argumento Sunday para law. mostrar que a chuva serôdia é antes da lei dominical. And then he's Depois ele going to vai see ver that there que was some houve algum empowerment of this empoderamento dessa message, mensagem, which means o an que outpouring, significa if you like, derramar, at em qual what evento? event? Mina just told Tamina us nos disse o 9/11. 11 de setembro. So that's where we get 9/11 in its Então é aí que relationship nós to the tiramos Sunday o law. 11 de setembro em relação à lei dominical. And E he ele makes cria that all tudo up. isso. And I E don't eu mean não that in a quero silly dizer isso way. de uma forma I boba, believe what he taught was porque eu true. acho que o que ele disse é verdade, It's not in mas não agreement with está de acordo inspiration. com a inspiração. E And assim therefore, sendo o the autor, author either says Elder Jeff is teaching, ou diz, o ancião error, Jeff está ensinando o erro, which means we don't significa have que a não temos um movement, movimento, ou or the author does o what? autor faz o quê? Parte Part 1 one do of the verso. vow. O que What does the fez author o do? autor? Prophetically. Sticks the Colocou word aí in a palavra prophetically. profeticamente. And O what que does significa prophetically mean profeticamente nesse in this contexto? context? That it can come to Que 9/11. pode ser no 11 de setembro. You're too polite. Vocês são muito cordiais. It's like a É como prediction uma that the third predição angel que vem will no come. terceiro anjo. You're all so polite. The word prophetically means it A didn't palavra really come down, profeticamente diz que, na verdade, não desceu, mas let's vamos pretend that it fingir did. que sim. so that the Para movement que haja stays in harmonia no harmony. movimento. The message is in alignment with the vows, and the vows are in alignment or Para que a harmony mensagem with the esteja message. em harmonia com o movimento e o movimento com a mensagem. The message, A Elder Jeff, mensagem, o the ancião Jeff, message is in alignment esteja with the alinhado com vows, os and the vow is in votos e os alignment with the votos message. alinhados com a mensagem. Uma vez que Once you do fazemos that, isso, depois o then que what do you temos have que to do? fazer? E para Go to o number segundo, Latter chuva rain is serôdia é when? quando? Sunday law. Did you have that here? No. Lei Because dominical. Você tinha isso You aqui? accepted that and you shouldn't have, Não, porque você aceitou isso e não deveria. because you got deceived by the sprinkling. Porque você
So the author knows se enganou pelo the latter gotejar. rain is at Sunday law, O autor sabe que a chuva ser hoje é na lei dominical. and Elder Jeff says it's when? E o ancião Jeff diz que é quando? 9/11. 11 de setembro. And so, Então, to keep the movement in unity, para manter a união do movimento, they add the word sprinkle, acrescentam a palavra which says, gotejar. in Que the diz time of the 144,000, que no tempo dos we'll 144 call that mil, latter rain, vamos chamar isso which will begin chuva when? ser hoje, que deveria começar quando? 9/11. 11 de It's setembro, not true. não é It begins verdade? at 9/11, Então começa no 11 de setembro and we'll call the first bit the sprinkling, e vamos chamar essa primeira The parte second do bit the outpouring gotejamento, of the latter rain. segundo o So derramar da chuva ser hoje. that gets dealt with that way. Lidamos com isso assim. And you said, I think you said you're okay with. Depois eu acho Oh, que no, você the disse que third você woe. estava bem. So Não, that na says the verdade o third terceiro woe ai. arrived into history. You said that's Você wrong. diz que o terceiro ai chega na história e diz que está Because you go errado. to inspiration. Porque você vai para a inspiração. You said Sunday law. Você mencionou a lei dominical. Peter said close the probation. Peter disse fechamento da And porta da without graça. discussing it, E sem falarmos sobre isso, we'll put what I believe is the correct answer. vou colocar o que eu acho que é Close a the resposta probation. certa. Fechamento da So porta da we graça. see that there are many problems with this vow, Então vemos que temos vários problemas com esse voto. or many interesting bits if we don't really use the word problem. Ou partes So what it's interessantes. trying Não to quero usar do- a palavra problemas. Is instead of O que está então tentando fazer é, rewriting the message, ao invés de reescrever a mensagem, it tries to incorporate the message as it was tenta incorporar as mensagens existentes with all the issues that you've picked up. com todos os problemas que você We'll se call it deu conta. inspiration, Vamos chamar and isso de tries to get them inspiração. to fit together. E fazer com que isso se encaixe. Now, you might say, Agora talvez você diga. and what would you say now? O que você diria agora, na verdade? Didn't be rewritten already. What a rubbish vow. Que voto péssimo. Why didn't we do it properly? Por que que não fizemos isso Okay? direito? That's what your position is. Esse é o seu posicionamento, ok? Now we can redo it. Why don't we? That's fine. Whenever we did it, why did we do a rubbish vow? Não importa. Seja When the quando vow for was que written, fizemos, por que que foi péssimo? everything I've told you now was already known. Porque quando esse voto foi escrito, So it's aquilo que eu not te like, why disse can't we agora redo it já now? já tínhamos conhecimento. Unless you mean, now Elder Jeff isn't looking, we can do it now. A menos que você agora queira dizer que agora que o This ancião author Jeff não doesn't care está about vendo, Elder Jeff. por que que não trocamos? What Mas they o autor nem se importa So it's com o not ancião about Jeff, fear pode of fazer o Elder que Jeff. quiser. Então não é medo do ancião Jeff. So we'll take that. That's not the reason. Então vamos So colocar isso de we've lado, got essa não é a what you razão. call a rubbish vow, Nós temos aquilo que você chamaria de um And voto what the péssimo author calls a masterpiece e o que o autor chama de obra de arte, of poetry, uma poesia, artistic expression. de uma expressão artística. Any questions? Anybody? Perguntas? Okay, so we've run out of time. Nós já estamos sem tempo So I want to say this. e eu quero dizer o seguinte. The author knows all of this. O autor sabe tudo isso. The author isn't scared of Elder Jeff or challenging Elder Jeff. O autor não tem medo do So ancião why Jeff does ou the desafiando o author do ancião this? Jeff. Então por que que o autor faz isso? There is some way in which we can put it on 9/11. Há alguma forma que a gente possa colocar isso no 11 de Okay, we'll setembro? go with that. Então, ok, Because vamos there's pegar nesse some way you ponto. can get it to work. E você está dizendo que então talvez de alguma forma a So gente I faça don't isso want to funcionar. challenge that. Não quero desafiar isso. But what I want to say is this. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. We have 5 waymarks Nós temos In our 5 line. marcos na nossa in linha. every line. Todas as linhas. The problem with those five waymarks, O problema com esses 5 marcos, or having 5, ou ter esses 5 marcos, is what? é o quê? What's the problem? Qual é o We problema? have a line with 5 waymarks. Ter uma linha com 5 marcos.
Okay, I'm going to ask the same question in a very different way. Vou fazer a mesma pergunta, mas de You uma forma said bem 1, 2, diferente. 3. Você mencionou 1, You 2 e should have said 1, 3. 2, 3, 4, 5. Você deveria ter dito 1, 2, 3, They're all wrong. 4 e 5. And Todos. your proof for them being all wrong, E a sua prova de dizer que Is todos what? estão errados é what's your qual? proof? Qual é a sua prova? These events should go to Sunday law. Esses do you know? eventos deveriam ir para a lei dominical. What's Mas your como proof você that they're all- sabe? that it's all Qual é a wrong? sua prova? With the events. Por causa dos eventos? This is the problem. Esse é o problema. When we go to these 5 waymarks and we tag everything to 9/11, Quando nós vamos para esses marcos e acrescentamos tudo ao 11 de the reason you setembro, said wrong, 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 a razão pela qual você disse errado, because errado, there's no errado, proof, é porque não há provas. there's no evidence Não temos that evidência they tagged to 9/11. de que isso está acrescentado fact, ao 11 de The setembro. proof says De fato, a prova diz they go to other waymarks. que eles vão para outros marcos. Okay with that? Ok? So we've got 5 waymarks. Então, nós temos 5 marcos. And what's the problem with that line? Qual é o problema com essa linha? Anybody? Alguém? Good. Tamina? Tamina? We made one up. Nós criamos um. That's what the problem is. Esse é o You problema. can't go to inspiration to find this one. Não podemos ir para inspiração para achar We have to esse. construct it. Temos que construí-lo. Oh, sorry. This one is time at the end. Esse aqui é o We tempo might do have fim. made a new time at the end, but it's still given to us. Talvez a gente tenha um novo tempo do fim, mas é dado a nós. Okay, so it's this one here Então, that we esse have aqui, a problem with because it's not an inspiration. com o que nós temos problema porque não está So na if we inspiração. understand that, Se entendemos isso, all of this stuff, tudo isso aqui, what is the original logic or argument or proof? qual é a For lógica 9/11. original ou prova para o 11 de setembro? We're calling this 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui 1, 2, Which 3, is the one 4, that 5. takes us to 9/11? 2? Qual é o que nos leva ao Any 11 other de setembro? numbers? 2, quais são os outros números? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Number 2? Segundo, Okay, we'll go with that. So we, ok, Sorry? vamos usar isso. you think 18? Sorry? Você acha que é o 18? I'm going to go with the third row. Eu vou com o The segundo, third com o row terceiro Y. is the one that connects or terceiro is Y. hardwired to 2001. É o que está atado a Daniska told 2001. us where you find the connection. A Daniska já nos disse onde Westminster encontrar Church, essa Volume conexão. Life sketches. Testemunhos para a Igreja, volume 1 So e... that's how we Life make the sketches. connection between the third row and 2001. Então é assim que fazemos a conexão entre o terceiro And when Y you're teaching e about 24, 2001. Quando estamos ensinando o voto 24, when you make that connection, you quando have to fazemos tell essa the conexão, people temos what que dizer you às student, what you pessoas have to tell o them. quê? O que temos que dizer às pessoas? No, not what your face is, what you have to tell them, Monica. Oh, you're not answering. Oh, okay. Você não está respondendo. It didn't happen. Those Que não passages aconteceu. do not take you to 9/11. Que essas passagens não nos They take levam you ao 11 de to the close setembro, of probation.
mas que levam ao fechamento da porta da it's- graça. We have to be honest to say they do not point to 9/11. E temos que ser honestos e dizer que não You aponta also para o knew 11 that de when the setembro. vow was written. O autor sabia disso quando isso foi escrito. I think Elder Jeff knew that too. Eu acho que Some o members ancião perhaps Jeff também didn't know. sabia. So Talvez we have to be alguns really membros clear não. about that. Então precisamos And the ter reason clareza em this relação vow a is isso. created in this way, A razão pela qual with o those voto é tricky criado words, dessa forma, com essas is to palavras, give some credence, é para dar alguma some credência, alguma verdade to create 9/11. de And the criar way o we 11 de create setembro. 9/11 is because of what we saw on the TV. E a forma que criamos o Because what we saw 11 on de the setembro é pelo TV que vemos na televisão. Looked Vimos very na televisão. similar to what we read in Porque o que vimos na inspiration, televisão but they're parecia two separate semelhante ao que events. líamos na inspiração, mas são eventos And that's separados. why the vow was written that way. Por isso o voto foi It escrito doesn't. I dessa don't believe it forma. needs to be rewritten. Eu não I think acredito this que needs tenha to be que ser explained escrito well. novamente, mas precisa ser Because bem if I were to say explicado. to you, Porque se eu tivesse okay, que te let's dizer, rewrite it so it's vamos escrever accurate. novamente, Tell para me que which seja vow mais, would point you to para que esteja 9/11 melhor ou now. certo. Me diga qual é o voto que vai te apontar agora para o 11 de setembro. None of them. So you'd have to create Nenhum. vow 27. Então você vai ter que criar o For voto 9/11, 27 para o Now 11 you're going de to have to setembro. give a vow that proves it in some way. Você vai ter que dar um if you're gonna voto que teach prove isso de 9/11, alguma forma. E quando how você would you for do that? ensinado o 11 de setembro, como você vai I'm fazer going to isso? suggest you use 5 markers: Eu vou sugerir que você vai usar 5 Sprinkling. marcos. woe, judgment, Gotejar, 18, and sealing. o ai, o You have to use julgamento, either all 5 or at o least some of them. 18 e o selamento. Então, ou você So you usa create esses a new 5 ou vow, alguns. Então, você fix cria um this novo one, voto, corrige and esse, you actually see that you're back at the same place. e você vai ver que vai So voltar that's outra why vez ao that mesmo vow is lugar. here, and it's staying, it's has stayed here. I think it still will stay here. Então, por isso que temos esse voto e tem permanecido, We e eu might acho que reword ainda it a vai little bit to make it a permanecer. bit clearer. Talvez a gente mude um pouco as palavras para que fique mais claro. Is it technically wrong? Yes. Será que está The reason tecnicamente it's errado? technically wrong Sim. A is razão pela because qual there's está no way tecnicamente to errado create a 9/11 anywhere é porque não há forma de criar um 11 de setembro em lugar nenhum. unless you take some picture from inspiration A menos que a gente pegue and numa change it imagem into da something that it inspiração never was. e mude para algo que Is nunca that foi. illegal? Do you think Será it's que illegal? isso é ilegal? Você acha que isso é ilegal? You're not sure? Okay. So if you're not sure, then that means Você it's não tem pretty bad to certeza? do that. Ok. Então, se você não tem So certeza, é our porque é defense muito has ruim to fazer be isso. Então, a nossa defesa on tem the que testimony ser of 2 a thing is established. no testemunho de 1 ou 2, And what algo does that mean? estabelecido. O que isso significa? Several testimonies of what? Vários testemunhos do quê? What we're proving. We have to have several Estamos testimonies provando. that in the Tem que ter past vários testemunhos de que no someone said passado something. alguém disse algo. The buildings in New York are going to get destroyed. Os edifícios And de when they Nova said York it iriam meant ser something. destruídos. Quando disseram isso, significava Later algo. on, when that person's Mais gone away, tarde, someone quando will essa pessoa stand já não up, está, look at alguém that vai se passage, levantar, that story, olhar para essa passagem, and essa they will história, turn it into something different. That's e what we have fazer to show. disso algo diferente. Some other É isso que testimonies precisamos or mostrar. examples of where that's done. Outros testemunhos e exemplos Then we de say, como isso é if they feito. can do it, we can do it. E nós dizemos, se eles podem fazer, So when nós we're também. teaching this vow, Então, that's quando estamos another thing that we ensinando need esse to do. voto, é uma outra coisa que when we've shown precisamos fazer. what we've done, Quando why we've mostramos done o it, que fizemos, then we have to prove que o that it's fizemos? legal to do that.
Depois temos que provar que é legal I can fazer assure you isso, that it está is. legalizado. Eu posso And assegurar que é. those studies that are in the public domain, Esses to give estudos other já estão no examples domínio of where público you get a passage and someone changes it. e já dá para ver quando nós temos uma passagem e quando Lots of alguém them. muda I'll give isso. you two. Temos muitos estudos. One of them is the Star of David Um deles What é is the a Star of estrela de David? Davi, que é a originally, estrela de Davi, or does it turn into? originalmente. O que que, That's em one que se example. converteu? Then it Isso é um says exemplo. all of Israel are not Israel. Depois diz todo Israel não é Israel. When you start trying to analyze that, you see it's an Old Testament story Quando tentamos analisar isso, vemos which que é then uma begins história to do Velho change. Testamento, que então When you começa take por the mudar. 12 tribes and split them 10 and 2, Quando pegamos nas 12 tribos e those 10 dividimos tribes are 12, Israelites, as 10 e as 12, e as 10 e as 2, and they são get os changed to israelitas, Gentiles que like são by convertidos magic. a gentios, ou que mudamos para So there are gentios many por magia. examples Então that temos vários exemplos later prophets use or que reuse esses profetas old information mais in a tarde brand new usaram way. informação antiga de forma nova. So we can go to 90 live sketches. Então podemos ir para Live Sketches 90. We have to know what they mean originally. Precisamos entender o que That's where some significa people made originalmente. mistakes. E é They aí que said algumas they pessoas actually erraram. mean 9/11 and they don't. Disseram que significa And 11 you de know they setembro don't. e That's não. why you saw a problem. E você sabe que So não, when you por know isso that they que você mean viu um that, problema. E quando você sabe then o que what gives us the significa license isso, to change it? o que nos dá a licença para mudar isso? And I think if we believe who we are, Eu acho que se nós New acreditamos church, em quem nós somos, uma nova then we igreja, have the authority to go in and change the meaning of those for our que então dispensation or our circumstances. nós temos a autoridade de mudar isso que é dispensacional de acordo com as So I hope that has circunstâncias. given at least a cursory or a surface explanation of this verse or this Bible vow. Espero que pelo menos esse Why voto certain esteja words were put esclarecido, in there nem que seja de uma forma superficial, porque que algumas shouldn't palavras really foram be there acrescentadas, technically. que But if tecnicamente you não cleaned deveriam it all estar, up, mas se limpássemos tudo isso, you wouldn't have a 9/11 anymore. não Verse teríamos mais 24 um would 11 be a de Sunday setembro. law verse. O verso 24 And seria all um Adventists verso know de there's a lei Sunday law dominical. coming. Todos os So it'd adventistas be a sabem que redundant virá uma vow. lei dominical. Então seria um voto That's redundante. why it's there and written that way. Por isso que está It's aí not escrito to dessa forma. Even though the way I gave the story that Elder Jeff was doing funny things, Ainda que eu tenha dado a história que o ancião Jeff that's estava not the fazendo thought I want to coisas leave you estranhas, with. não é o pensamento que eu quero He deixar. knew what he was doing. Ele The sabia o que author ele knew estava what they were fazendo. doing. O autor And sabia o que estava to fazendo. sustain and maintain 9/11, E para you suster e have manter to o add 11 de these pieces of setembro, information in. temos que acrescentar Or, essas partes de This is a informação. Sunday law Ou, vow. esse é um voto You have to create a da new lei 9/11 vow. dominical. E temos que And I acrescentar um don't think outro you can voto do it para 11 de setembro. E eu não acho que a gente consiga fazer because the isso. only way 9/11 is created Porque a única forma is do with number 11 de 3. setembro ser criado é And com you esse use terceiro. live sketches 9/11 and E usamos a couple of o other Live ones. Sketches 90, o 11 de setembro e alguns mais. The angry horse. You're familiar with that passage. O cavalo So, selvagem que I hope vocês that já helps. conhecem. Let's Espero close que with isso prayer. tenha ajudado. Vamos encerrar com uma oração. Holy God, we thank you. Deus We Santo, ask nós that te you guide, agradecemos. protect and shield us Pedimos que tu nos guies, as we protejas try e to guardes. gain a better understanding of vow 24. Ao tentarmos ter um entendimento melhor do voto May we 24, see the beauty of your truth. que a gente veja a May we have a beleza da better tua grasp verdade, of methodology. que a gente entenda melhor a How this metodologia, movement has dealt with complex issues.
como esse movimento tem lidado com questões how you have helped complexas us to come to a correct understanding of things. e como nos ajudaste a chegar a um entendimento with us and correto bless das us. coisas. Fica conosco e nos Jesus' name. abençoa. Em Amen. nome de Jesus. Amém.